Olá, boa noite. Boa noite. Mudanças no Vaticano. Papa faz nomeações para renovar Conselho de Cardeais. E promove alterações no Estatuto do Banco do Vaticano. Consumidores do país podem reduzir dívidas em mutirão nacional de renegociação. Novidade na Canção Nova. Clube da Evangelização cria equipe de relacionamento direto com o público. Estados brasileiros vão sofrer aumento na conta de energia após decisão do Supremo Tribunal Federal. No interior de São Paulo, a estação ferroviária passa por restauração. Local é ponto importante na história do Brasil. E na capital mineira, a árvore símbolo da cidade dá leveza às ruas e calçadas. E atraem a atenção de moradores e visitantes. Esta é a Canção Nova, TV de inspiração católica. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco promoveu algumas mudanças no Vaticano. Entre as alterações estão o Conselho de Cardeais e o Instituto para as Obras de Religião, o conhecido Banco do Vaticano. As informações foram divulgadas hoje pela Santa Sé. E os detalhes com nossos correspondentes em Roma, Danúbia Gleiser e Leonardo Vieira. O Instituto para as Obras de Religião, conhecido como Banco do Vaticano, está se adequando à Constituição Praedicatio Evangelium, Constituição Apostólica sobre a Cúria Romana e seu serviço à Igreja e ao mundo, feito pelo Papa Francisco em 2022. Entre as mudanças estão mandatos de 5 anos com possibilidade de renovação apenas uma vez e estrutura de governo simplificada com melhor definição dos papéis entre os diferentes organismos para evitar sobreposições ou duplicações de atividades. Na direção do colegiado também houve alteração, passando a ter apenas um diretor. O objetivo da mudança é prover a custódia e a administração dos bens, móveis e imóveis a ele transferidos ou confiados por pessoas físicas ou jurídicas e destinados a obras religiosas ou de caridade. Um outro assunto é a realização da 10ª edição das 24 Horas para o Senhor, iniciativa quaresmal de oração e reconciliação que ocorrerá nas dioceses de todo o mundo na véspera do 4º domingo da Quaresma, sexta-feira e sábado, 17 e 18 de março, respectivamente, em preparação para a Páscoa da Ressurreição. As igrejas permanecerão abertas durante o dia a fim de oferecer aos fiéis e peregrinos ocasião para parar a qualquer momento para a adoração e confissão. Este ano, o Papa Francisco presidirá as 24 horas para o Senhor no dia 17 de março, às 4h30 da tarde, na paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Roma. Para finalizar, a Santa Sé divulgou que o Santo Padre renovou o Conselho de Cardeais devido ao mandato anterior que expirou. Por isso, o Papa Francisco nomeou 9 membros para o novo conselho. Entre eles está o cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo metropolitano de São Salvador, da Bahia. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Mudamos de assunto para falar sobre exportações de carne bovina para a China. Em Brasília, Ronaldo da Silva tem mais informações sobre este mercado. Ronaldo, boa noite para você. Para você também, muito boa noite, é bom estar aqui com vocês. Olha, a notícia é boa, o governo federal quer retomar ainda esta semana a exportação da carne para os chineses. A exportação estava suspensa desde 23 de fevereiro, após o registro da doença conhecida como mal da vaca louca no Pará. A decisão de reabrir o mercado será tomada em reunião entre representantes do Ministério da Agricultura e a cúpula da Administração Geral de Aduanas na China. Estudos em laboratório do Canadá mostraram que o caso é de infecção atípica e não oferece riscos para o consumo. Segundo o governo, não há empecilhos para a reabertura do mercado. Após o registro da doença, o governo federal afirmou que, a depender do acordo na reunião de hoje, as exportações podem ser retomadas entre quarta e quinta-feira. As últimas ocorrências da doença foram registradas no país em 2021, em Belo Horizonte e no Mato Grosso. Na época, a China suspendeu as compras do alimento entre setembro e dezembro do mesmo ano.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter uma decisão liminar que voltou a incluir 2 tarifas na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, revertendo uma medida que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado. No mês passado, o ministro Luiz Fux concedeu liminar para manter as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e de transmissão no cálculo do imposto estadual, após estados e o Distrito Federal terem questionado a mudança legislativa da Lei Complementar 194, alegando que houve perda bilionária de arrecadação dos entes regionais com o ICMS. Os entes regionais também questionaram o fato de a reunião ter invadido a competência de legislar sobre um tributo estadual. Todos os ministros do STF acompanharam a decisão de Fux, com exceção de André Mendonça. A decisão da Corte deve desagradar entidades que representam consumidores de energia, que haviam se manifestado contra a cautelar. Segundo a Associação Nacional dos Consumidores de Energia, a mudança trazida na lei complementar poderia proporcionar uma redução média de 9% nas contas de luz. Um levantamento da Replace Consultoria feito a pedido da entidade mostrou que entre 37 distribuidoras de energia, apenas 30% das empresas haviam deixado de efetuar a cobrança com a mudança da lei até o fim do ano passado. E o presidente da Câmara dos Deputados cumpre uma série de reuniões com os líderes partidários para definir a lista de candidatos à presidência das comissões. Lira disse que quer dar fluidez ao trabalho do Congresso e afirmou que as escolhas devem ser indicadas até amanhã. As discussões para a escolha dos presidentes das comissões estavam travadas desde o recesso de carnaval. Durante a reunião com o Conselho Político e Social, Arthur Lira falou dos trabalhos desenvolvidos pelos parlamentares e garantiu que os nomes escolhidos para a presidência das comissões serão definidos ainda nesta semana. Estamos numa fase ainda de acomodação, de confecção de acordos para as comissões, que deveremos estar resolvendo essa semana. E temos desafios gigantescos esse ano. As comissões com menor concorrência já possuem os nomes estabelecidos. É o caso dos integrantes do PCdoB e PSOL. Outras 10 comissões também já foram prometidas a outros partidos. Acomodar as preferências é um dos meios de reafirmar o apoio que Lira recebeu na reeleição, quando obteve 464 votos. Nossa participação direto do estúdio de Brasília fica por aqui. Boa noite a você que nos acompanha. Reinaldo, Yara, eu volto com vocês. Boa noite, Ronaldo. Bom descanso para você. Ainda em Brasília, mas na área externa, em frente ao Palácio do Itamaraty, o governo brasileiro afirmou nesta terça-feira 7, diante do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que receberá nicaragüenses expulsos pelo regime do presidente Daniel Ortega. Sobre esse assunto, eu converso agora com a repórter Camila Castro. Camila, boa noite. Olá, boa noite. O embaixador do Brasil na ONU em Genebra, Tovar da Silva Nunes, disse hoje que o governo brasileiro recebeu com preocupação a decisão das autoridades nicaragüenses que determinaram a perda da nacionalidade de mais de 300 cidadãos opositores ao governo de Daniel Ortega. Considerados traidores da pátria pelo regime, tiveram seus direitos restringidos e estão, então, privados de liberdade. O governo brasileiro se colocou à disposição para receber as pessoas afetadas por essa decisão. No pronunciamento, Tovar da Silva Nunes não fez referências ao trabalho dos peritos que levou um grupo de 54 países a articularem uma declaração denunciando a perseguição política e religiosa na Nicarágua. O representante brasileiro evitou até usar o termo crimes contra a humanidade para se referir, então, às detenções arbitrárias e tortura contra esses políticos. A manifestação desta terça-feira ocorre após o Brasil ser alvo de críticas pelo silêncio e não adesão à declaração conjunta das nações que condenam os crimes cometidos pelo atual regime nicaragüense.
O plano apresentado pelo Brasil não contempla o aumento de pressão internacional e também sanções propostas pelo grupo de países contra a Nicarágua. Vale lembrar que no ano passado, Ortega expulsou padres e freiras do país. A imprensa tradicional e rádios católicas também foram censuradas. Voltamos com notícia internacional. A França vive sua maior greve dos últimos 10 anos. Contrários à reforma trabalhista pretendida pelo governo de Emmanuel Macron, milhões de trabalhadores paralisaram atividades por todo o país. Alex é segurança. Mesmo prejudicado pela greve ao ir trabalhar, acha que o movimento é de extrema importância, pois o olhar está no futuro. Porque é sobre nossas pensões e aposentadorias. A gente trabalha a vida toda. Não sou um dos manifestantes, mas apoio o que fazem. Em Paris, milhares de pessoas participaram da passeata. Com faixas, bandeiras e cartazes, denunciavam que o governo de Macron não quer ouvir o que pensam. O objetivo da greve é forçar uma reviravolta política nas reformas previdenciárias. Estudante de arquitetura, Lou Rissel diz esperar que a greve abra os ouvidos do governo. No sul de Paris, a manifestação saiu do controle. Houve confrontos entre a polícia e manifestantes mascarados. Esta foi a 6ª vez este ano que os franceses promoveram paralisações. Serviços de metrô e trens de alta velocidade foram parados. As entregas de combustível foram interrompidas e várias escolas fechadas. Por outro lado, de acordo com pesquisas de opinião, a proposta de Macron em aumentar a idade de aposentadoria para 64 anos é impopular e rejeitada pela maioria dos franceses. Mas o governo se mantém firme, pois diz que a medida é essencial para não falir o sistema de pensões. O momento é crítico para Macron, que espera a aprovação da reforma no parlamento ainda este mês. Mais de 70 milhões de pessoas estão com o nome negativado no Brasil. Para aliviar a situação, só mesmo um novo mutirão nacional de negociação de dívidas. Vamos à capital paulista com Elane Gomes, que tem mais informações. Elane, boa noite. Olá, boa noite, gente. Boa noite para você que nos acompanha. O Feirão Serasa Limpa Nome acontece até o final deste mês. A iniciativa possibilita a renegociação de dívidas com mais de 400 empresas. Veja na reportagem. A razão do sorriso de seu Antônio ao tocar o sino é por começar a sair das dívidas. O aposentado esteve no Feirão Limpa Nome, uma iniciativa da Serasa, em parceria com outras empresas, para a renegociação de débitos. Eu tinha bastante dívida, então eu vim para estar regularizando. Não consegui regularizar toda, mas bem mais da metade eu vou pagar agora. Um bom desconto e estou muito feliz. Por isso eu toquei o sino aí para provar que eu estou feliz. Uma das ações do Feirão Limpa Nome do Serasa é essa tenda que está aqui no Largo da Batata, em São Paulo. Por aqui, as negociações podem chegar a 99% de desconto nas dívidas. O Serasa Limpa Nome é um meio de negociação entre as empresas e o consumidor. A gente tem mais de 425 empresas participando conosco, tanto de forma física quanto de forma online. Basta o consumidor acessar o nosso site, serasa.com.br, ou ainda, se ele quiser, ele pode ir até uma agência dos Correios. Todos os Correios do Brasil também atendem e renegociam as dívidas, né, com uma taxa de R$ 3,95, e o consumidor também sai com o boleto em mãos. A ação acontece em todo o país até dia 31 de março, de forma online, pelo telefone ou correios. Essa tenda fica em São Paulo até o próximo sábado. Depois estará em Fortaleza. As dívidas com cartão de crédito estão entre os principais débitos em negociação. Bancos, cartões de crédito e utilities, né, que é luz, água. Eduardo aguardava ansioso para negociar uma conta em atraso, que fez seu nome ficar com restrições. Agora espera resolver a situação. Sim, esperança. Para fazer outros negócios, né, e ter mais possibilidades, né?
Nesta terça-feira, o governo de São Paulo inaugurou no Instituto Butantan o primeiro museu da América Latina dedicado à vacina. Hoje também, a Secretaria Estadual de Saúde lançou a campanha Vacina Sem Dúvidas. O Museu da Vacina vai funcionar no Instituto Butantan, no Parque da Ciência, e estará aberto ao público a partir de amanhã, para visitas guiadas com explicações sobre a história e o papel da vacinação na preservação das doenças, usando de recursos tecnológicos e interativos. A ideia nasceu em 2018, mas sofreu uma pausa devido à pandemia. E a campanha Vacina Sem Dúvidas, lançada hoje, junto com a inauguração do museu, tem o objetivo de disseminar informações de forma simples e didática para estimular a vacinação e evitar a volta de doenças já erradicadas, respondendo questões como por que vacinar contra a gripe todos os anos ou em quais épocas do ano a população está mais suscetível a certas doenças. O Canção Nova Notícias está de volta com informações do tempo. Estamos em um período de muita chuva e calor. Esse ano, em especial, a quantidade de chuva tem sido surpreendente, como vimos no litoral norte paulista. E não vai parar tão cedo. Para esta quarta-feira, a chuva ganha força aqui no Sudeste, sobretudo em Minas Gerais e no Espírito Santo, devido à alta umidade e circulação de ventos. Também entre as capitais do Sul, Curitiba e Florianópolis. Os temporais seguem por todos esses estados das 5 regiões. No último fim de semana, o tempo esteve mais severo em áreas do estado de São Paulo, como o caso do Vale do Paraíba. Nos últimos dias, o volume de chuva deixou os moradores em alerta. Em Taubaté, alguns bairros ficaram alagados. Nas imagens, o avanço da chuva foi rápido. As rajadas de vento batiam mais de 100 km por hora. No município, pode haver pancadas de chuva. As temperaturas ficam na casa dos 20 e 31 graus. Vamos ver como vai ficar o calor em outras cidades da região. Em São José dos Campos, o dia começa com 19 e chega aos 30 graus. E em Aparecida, máxima bate os 32 graus. Pelo Brasil, a previsão é de uma quarta-feira quente. Na capital fluminense, máxima de 34 graus. Em Cuiabá, 33 e em Salvador, 31 graus. Reinaldo. Hoje faz 3 anos da abertura do processo de beatificação do Padre Léo. Com diversos testemunhos de milagres, o fundador da comunidade Betânia pode se tornar o novo beato da igreja. Há 3 anos, na cidade catarinense de São João Batista, membros da comunidade Betânia se reuniam com tantos outros fiéis para celebrar a abertura do processo que poderá levar Padre Léo aos altares da igreja. Começava ali um caminho que iria contar com várias etapas que seguem até hoje. O pedido de abertura do processo do Padre Léo foi apresentado em 2017, 10 anos após a sua morte. Desde 2020, cerca de 60 pessoas foram entrevistadas pelos responsáveis pelo processo de beatificação. De forma minuciosa, tudo vai sendo recolhido e enviado à Congregação para as Causas dos Santos, em Roma. Todo o processo ocorre em sigilo, conforme as determinações próprias do organismo Vaticano. A caminhada conta com várias etapas e sem tempo definido para ser concluída. Os rumores de santidade de Padre Léo já o acompanhavam desde a sua morte e relatos de milagres nunca faltaram desde então. Mineiro de Delfim Moreira, do vilarejo conhecido por Biguá, Léo Tarcísio Gonçalves Pereira nasceu em 9 de outubro de 1961. Entrou no seminário em 1982 e foi ordenado sacerdote em 1990 pelos Deonianos, a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. 5 anos depois, fundava a comunidade Betânia, transformando a vida de tantas pessoas. Padre Léo renovou o jeito de pregação com um tom alegre e peculiar por meio de histórias, com os famosos causos da roça, piadas e parábolas. Conseguia arrancar com facilidade um sorriso, carregando sempre a felicidade que somente o Evangelho traz. Com carisma e humor,
Padre Léo nos ensinou em vida sobre a vivência diária na presença de Deus e o ardor pela caridade para com o próximo na simplicidade. A Canção Nova é mantida pela doação de benfeitores que acreditam nesta obra. Para realizar uma comunicação direta com sócios que contribuem com a campanha Dai-me Almas, o Clube da Evangelização montou recentemente uma equipe de relacionamento com os contribuintes. O Clube da Evangelização é responsável pelo contato direto com os sócios benfeitores, que contribuem para que o Evangelho chegue mais longe e alcance mais pessoas. A nova equipe de relacionamento com o sócio é uma inspiração para estar mais próximo da família Canção Nova. Para que a gente pudesse ali fazer ativos, para que a gente pudesse responder os e-mails com uma maior rapidez e a gente estar mais próximo do sócio, criar essa central de relacionamento dentro do Clube da Evangelização, para que a gente pudesse dar uma melhor ali atenção para todos os sócios da Canção Nova. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A missão deixada por Jesus para cada cristão se concretiza diariamente na Canção Nova, graças ao sócio evangelizador. Monsenhor Jonas Abib dizia que o sócio é o sinal concreto da providência nesta companhia de pesca, que tem como desafio formar homens novos para um mundo novo. Na manhã de hoje, o Clube da Evangelização e toda a equipe de relacionamento receberam a visita do diretor executivo da Fundação João Paulo II, que deixou claro o legado de Monsenhor Jonas Abib. O desafio nosso agora é que o nosso pai fundador foi. O compromisso ficou conosco. São pessoas que estão tocando na essência realmente daquilo que a Canção Nova é, que é a evangelização, levar Deus ao coração das pessoas, e está sendo muito importante, porque além de fazer esse trabalho bonito que tem junto aos sócios, pode dar também um atendimento, tem pessoas que ligam fazendo pedido de oração. Amanda é colaboradora há 3 meses. Foi contratada para fazer parte da nova equipe de relacionamento. Neste curto período na instituição, um contato de agradecimento com o sócio marcou sua vida. Ela falou para mim assim, o que você quer? Aí eu fiz a ação de agradecimento, ela começou a chorar e falou para mim que tinha 5% só de bateria no celular, mas estava em dúvida se botava para carregar ou não o telefone naquele momento, porque ela estava preparando tudo para cometer um suicídio. Na hora ali eu fui tomada pelo Espírito de Deus e ali eu fiz uma oração com ela. Eu busquei assim, da minha maneira, orientar ela da melhor forma possível. A gente tem feito para ela um acompanhamento, digamos assim, para que essa pessoa possa viver bem, encontrar com Deus, né? Então, a gente costuma falar, se foi por essa pessoa, a central de relacionamento já valeu a pena. Ser um instrumento de evangelização onde Deus nos plantar. Esse é nosso dever. Quando eu entrei para trabalhar aqui, eu ouvi uma homilia do Monsenhor que ele dizia assim, que era para a gente aprender a ouvir, mas ouvir com o coração. Então, assim, quando eu iniciei o atendimento aqui na Central, as minhas orações, todos os dias antes de iniciar o trabalho, é isso. Me ensina a ouvir, mas ouvir com o coração. E como é bom ver essa proximidade da Canção Nova cada vez maior junto do público, junto de sócios, amigos e benfeitores que estendem todos os dias a mão da generosidade. Você já se perguntou como a sua contribuição é utilizada pela Canção Nova? Saiba que a sua generosidade é transformada em evangelização. Todas as doações são direcionadas aos eventos, obras sociais, frentes de missão e também a manutenção do sistema de comunicação e muito mais. Você, sócio evangelizador, é responsável por essa missão que leva esperança e promove a vida diariamente. A sua contribuição se faz presente em cada projeto. Graças a você, vejam só, nós estamos com 19% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas nesse início de março. Multiplique o bem. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. E obrigado por seu comprometimento e fidelidade. Vamos falar de arte? Os museus do Vaticano concordaram em devolver à Grécia 3 peças do Pártenon, que há 100 anos estavam em Roma. Os fragmentos mantidos pelo Vaticano fazem parte das coleções papais há mais de um século.
O Papa Francisco ordenou sua devolução em dezembro passado, como um gesto de diálogo com a Igreja Ortodoxa grega. Para o cardeal Fernando Alzaga, que governa a cidade do Vaticano, essa atitude faz parte do caminho ecumênico e busca da verdade na relação entre as duas igrejas. Representantes gregos disseram que o gesto deveria ser imitado por outros, uma provável referência à coleção de esculturas do antigo templo mantida pela Grã-Bretanha. O Museu Britânico descartou a devolução dos mármores, que incluem cerca de metade do friso de 160 metros que adornava o Paternon, e insiste que eles foram adquiridos legalmente. Durante a assinatura, o representante de Hierônimos II, chefe da Igreja Ortodoxa grega, chamou o gesto do Papa de histórico. O Paternon fica no topo da Acrópole em Atenas. Foi concluído no século V a.C. e seus frisos decorativos contêm alguns dos maiores exemplos da escultura grega antiga. De acordo com o site dos museus do Vaticano, entre as peças devolvidas à Grécia está a cabeça do cavalo que puxava a carruagem de Atenas no lado oeste do edifício, a cabeça de um menino e a cabeça de um homem. Com a doação para a Grécia, os museus do Vaticano não possuem mais nenhuma parte do Paternon. Que boa notícia também para os gregos, né? Agora a gente vai falar do cuidado com o bem público. Uma construção histórica e muito importante durante o ciclo do café está passando por restauração. É a estação ferroviária de Taubaté, terra natal do escritor Monteiro Lobato. O projeto, com entrega prevista para o final desse ano, contará com inovação e tecnologia para a população. O taubatiano Rodrigo é presidente do Instituto IES, que desenvolve projetos socioculturais e econômicos nos municípios. A missão desta vez é restaurar a estação ferroviária de Taubaté e suas memórias. Restaurar um patrimônio, onde tem toda uma história da cidade, poder fazer com que ele volte à vida, era o principal motivo no qual me levou, lá em 2012, a começar a entender o porquê que a estação ficava abandonada. A iniciativa é viabilizada pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura e por apoiadores financeiros. O terceiro setor estimula a captação de recursos humanos e materiais para entender demandas relevantes como geração de emprego e resgate da essência histórica e cultural. Este projeto é parte importante da atuação social e tem a finalidade de impactar positivamente e de forma ativa a região que a companhia está inserida, neste caso, o Vale do Paraíba. Além de resgatar um edifício de importância paisagística, histórica e monumental para a cidade, ele resgata também, como instrumento urbano, aquilo que a gente chama de acupuntura. Ou seja, é um ponto de regeneração que vai ajudar na melhoria desse entorno e vai ajudar, portanto, a qualidade de vida da cidade no todo. Em 2023, a estação ferroviária de Taubaté completa 100 anos. Com a restauração do prédio, o aspecto histórico será mantido. A ideia é utilizar o conceito de cidade inteligente para mudar o ambiente e reafirmar o protagonismo do local. O objetivo é trazer ambientes criativos e inteligentes para que a sociedade, o empreendedor, startups, empresas possam vir no local e encontrar aquilo que de repente ela tem um anseio. E quem está feliz com a ideia é o Robertinho, que relembra a viagem de trem até a cidade vizinha para ver o Papa João Paulo II. Conta que está ansioso para a conclusão do projeto. Se for reformado do jeito que era antes, vai beneficiar muito a população de Taubaté e do Vale do Paraíba. Uma espécie de árvore muito comum na região sudeste foi eleita um dos símbolos da capital mineira há mais de 30 anos. São as quaresmeiras que, nesta época, dão mais leveza às vias urbanas, embelezando diversas áreas no centro de Belo Horizonte. Na paisagem de concreto da cidade, elas dão cor às ruas. Beleza que encanta aqueles que passam por estes locais. Maravilhosa, tudo que floresce é bonito. Acho bonita tudo esse pedaço de rua. Porque é colorido e está cobrindo toda a zona. Fica lindo. Yo por lo menos la primera vez que vengo a Belo Horizonte, es muy bonito. O nome científico da árvore é Tiboquina granulosa, popularmente chamada de quaresmeira pela cor e por geralmente florescer durante a quaresma. Nessa época que nós estamos agora, que por acaso é a quaresma, associaram ela, né,
a esse período, porque os dias são mais longos, né? A gente está no verão e as noites mais curtas. E isso é uma sinalização luminosa, né? Que a árvore ela capta isso, ela tem, né, estruturas especializadas para isso. Então ela entende, está na hora de eu florir. Então eles associaram. A espécie é muito comum na região sudeste do país. Desde 1992 é considerada a árvore símbolo da capital mineira. Um levantamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estima que em Belo Horizonte existam cerca de 10 mil quaresmeiras. A presença dessa espécie em área urbana não é por acaso. Tem relação com a sua importância ecológica para a reconstrução de áreas verdes. Ela é muito resistente. Ela tem um crescimento rápido, ela é uma espécie que se adapta bem a diversos locais. Ela também tem um crescimento acelerado. Então, ela é muito utilizada em reflorestamento, né? Ela suporta, a gente chama de estresses, né? Pode ser hídrico, luminoso. Então, ela é uma planta que resiste a esses fatores que, para outras espécies, poderia ser até fatal. Força e reconstrução são características da espécie, aspectos que os cristãos são convidados a vivenciar durante o tempo quaresmal. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 10h30 tem Gente de Fé e também você assiste ao vivo ao PHN. Uma ótima noite a você. Olha, antes de a gente encerrar ainda esta edição de hoje, a gente fala da lua cheia de março, conhecida como Lua do Verme, vista no céu sobre o Fórum Romano na Itália. Esta é a última lua cheia do inverno astronômico e marca o início da transição para a primavera no hemisfério norte. Boa noite, paz para você.